Bom, agora a gente vai prosseguir para a procedure de atualização de dados do usuário, né? E não vai ser diferente, tá? A gente vai seguir o mesmo padrão das outras procedures que a gente já vem criando, beleza? E aqui, vamos lá, já deu uma nova query e a gente vai começar com a criação dessa procedure. Então, vamos lá, create procedure, e mais uma vez vou seguir o mesmo a mesma ideia de nome, então S de Storage Procedure. Eu vou passar aqui, ela é uma procedure de atualização, então S atualiza. Lista usuários, feito. Tá. E aqui, como sempre, a gente define os parâmetros que essa procedure vai receber. No caso, como é uma procedure de atualização de dados, ela vai receber basicamente todos os parâmetros. Só que nem todos vão ser atualizados. Ela recebe todos os parâmetros porque, no caso aqui, a gente tem ID, nome, e-mail, data criação e foto, sendo que só desses quatro aqui, na verdade, só dos cinco que tem, três são editáveis, né, que seriam o nome, o e-mail e a foto, e um a gente vai usar para buscar. Tá? Então eu falei todos os parâmetros, mas o data criação a gente não vai mexer com ele. A gente vai mexer com os quatro existentes aqui. Três deles a gente edita e um, que vai ser o ID, a gente vai usar para buscar. Porque o ID, justamente porque eu falei da última vez que o ID ele é um valor que ele não se repete, ele se auto-incrementa. O que faz com que a busca para atualizar o usuário selecionado se torne mais correta, né? O correto é esse, você buscar um usuário por um valor que ele não se repita. Assim você não corre o risco de acabar atualizando outros usuários que estejam caindo naquela cláusula ali, num where que não deveria, basicamente. Então a gente começa setando o ID, a gente fala que ele é um int, a gente passa o nome e ele é um varchar. Eu acho que eu tinha setado 100, né? A gente passa o e-mail e ele também é um varchar de 100. E a gente passa o arroba foto. O arroba foto, ele também entra como varchar, porém como max, tá? E aqui ele entra como nulo. Perfeito? Aqui. Perfeito. Uma vez que eu tenho os parâmetros definidos, vamos para o corpo da procedure. Eu venho e passo o set no count 1, tá? Porque, por mais que não seja uma procedure de retorno, eu ainda vou ter um retorno no final para que a minha API ela entenda quando um usuário for ou não atualizado, tá? Então vamos lá. Passei aqui o set no count on. Vou começar com o que de fato a minha procedure de atualização vai fazer, atualizar. Então a gente precisa de um update, que é a terceira fase do CRUD. Então eu venho aqui e eu falo, eu chamo a função de update. Update o quê? Minha tabela de usuários, certo? E aí eu vou seguir o mesmo corpo daqui, update set where, tá? Então eu falo que eu quero dar update, setando um valor quando esse valor for x. Então vamos lá. Eu passo um set e eu passo o where, beleza? Eu vou setar o valor, aí eu tenho vários valores que eu vou passar nele, né? Tipo, quando eu... deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso da melhor forma. Imagina que... porque aqui eu só estou dando um exemplo de alterando o nome. Mas como eu falei, eu vou querer alterar o nome, o e-mail e a foto, tá? Então aqui, eu posso vir aqui e falar que eu vou alterar o nome, beleza? Quando o nome for igual o arroba nome. O que é o nome? É o valor da coluna que está dentro da teu usuários. O que é o arroba nome? É o parâmetro que o usuário vai inserir, o valor que o usuário vai inserir lá no front-end, certo? Então aqui
eu estou falando para ele qual é a coluna que eu quero aceitar, que eu quero editar, e aqui vai ser o valor que essa coluna que eu estou editando vai aceitar, né? Que vai ser inserido, o valor que a ser inserido nessa coluna, entendeu? Então, beleza, eu tenho o nome igual a nome, eu tenho o e-mail igual o arroba e-mail, e eu tenho o foto igual o arroba foto. Só que para a foto eu vou criar uma condição que ela não é obrigatória. Como assim não é obrigatória? A foto, eu já deixei explícito que ela recebe um valor nulo, ou seja, o usuário ele não precisa obrigatoriamente possuir uma foto. Dado esse fato, eu posso chegar e falar que a minha foto, aqui o meu campo de foto, ele vai ter uma condição onde, caso exista uma nova foto a ser inserida, ela é atualizada. Do contrário, ela mantém o campo da foto original, seja uma foto já existente ou seja nenhuma foto, no caso, o valor nulo, certo? Então, para esse caso aqui, literalmente eu vou criar um case when, ou seja, caso quando a minha foto não, no caso, não for nula, né? Então, deixe foto. No caso, eu estou inserindo uma nova foto. Do contrário, eu vou deixar a minha foto que já existe na minha tabela usuários, certo? E eu termino. Só que aqui eu idento isso, jogo isso aqui para cá e isso aqui para cá. Basicamente eu estou falando, a minha foto ela vai ser tipo, caso quando, no caso quando é uma tradução literal, né? Mas tipo, caso a minha foto ela não seja nula, então ela recebe o valor da foto que vai vir como parâmetro pelo usuário que está inserindo esse dado aqui no front, né? No nosso front-end. Ou seja, essa condição aqui, esse case aqui, ele só vai ser ativo quando o usuário que estiver atualizando os dados inserir uma nova foto. Então, eu falo, quando essa foto ela não for nula, ele vai inserir uma nova foto. Do contrário, se ele não fizer nada, né, ou seja, se for nulo ou se, tipo, no caso, nulo tem duas condições. Não obrigatoriamente o campo da foto ele vai ser nulo, mas se não houver uma mudança, mesmo que já exista uma foto, o campo de atualização ele entende que essa foto é nula. Ou seja, caso seja nulo, ou seja, caso não tenha nenhuma atualização na foto, ele vai manter a foto que já existe ali no banco de dados, seja ela nula ou não, certo? E aí eu termino. Eu termino esse case when aqui. E eu tenho que passar a minha condição para o meu update. Lembra, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui nesse update. O update vem com o nome que eu vou setar, o valor que eu vou setar e a condição para setar esse valor para que isso não seja aplicado a todos os usuários ali listados. Quando que eu vou usar com o que eu vou comparar? Quando que vai ser essa condição? Justamente com o campo que eu falei que a gente iria usar para identificar cada usuário. O campo justamente que ele não se repete. Então, quando o ID for igual o arroba ID, certo? Eu até criei outro aqui, eu acabei fazendo de novo. Enfim. Então aqui eu estou falando para ele. Atualize a tabela usuários, setando o nome igual o nome que o usuário vai inserir lá no formulário, o e-mail igual ao e-mail que o usuário vai inserir no formulário e a foto, caso ela exista. Se ela existir, vai inserir a foto que o usuário inserir lá no formulário. Do contrário, mantém a mesma foto que existe já na tabela de usuários. Quando que essa foto, quando que esse update aqui, quando que eu vou setar esses valores? Quando o ID for igual o meu arroba ID, certo? E aqui eu tenho que dar um end, tá? Mas ainda eu tenho que criar o meu retorno, perfeito? Beleza, esse update aqui,
ele basicamente ele já está funcional, certo? O que falta aqui é eu criar um identificador para que a minha API ela reconheça que esse update deu um status 200, por exemplo, um status code 200. E como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou usar uma função chamada row count, que ele vai contar as linhas da minha tabela usuários e fazer com que ele insira basicamente as linhas que foram afetadas por aquilo ali, certo? Se eu não usasse o ID aqui, por exemplo, ele poderia retornar mais de uma linha. O que a gente quer é que ele retorne apenas uma única linha, já que o nosso identificador de condição está sendo o ID. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou passar um select, e aqui eu passo um arroba, é assim mesmo, tá? Row count. Ele basicamente aqui, ele conta as linhas que foram afetadas. Então, toda vez que eu executar esse update aqui, ele tem que me retornar que uma linha foi afetada, porque justamente a gente está usando o ID como identificador. Caso eu usasse o nome, por exemplo, e como eu citei um exemplo no outro vídeo, e eu tivesse 2, 3 Marias, por exemplo, com a mesma nomenclatura, isso poderia gerar um problema, já que todas essas pessoas com os nomes iguais seriam afetadas. Uma vez que a gente usa o ID, isso não é possível de acontecer, certo? E aqui eu posso passar qualquer nome, sei lá, linhas, eu tinha passado um nome aqui já, linhas afetadas. Então, beleza. A nossa procedure de atualização de dados do usuário é basicamente essa, tá? Eu tenho aqui os meus parâmetros setados e aqui eu tenho os meus dados a serem atualizados. Venho aqui, dou um create, já posso vir aqui dar um refresh e ela está aqui. Uma vez que ela está aqui, eu posso fechar isso aqui por enquanto, abro ela por aqui e ela está aqui. Agora, como a gente pode testar essa procedure para ver se ela de fato está atualizando os dados? Eu vou vir aqui, eu dou um exec e eu vou chamar essa procedure. Aqui ela já está reclamando porque ela vai pedir parâmetros, tá? Ela vai falar aqui, ó, procedure ou função espera os parâmetros aí e vai falar. Quando eu passar o ID, ele vai falar que ele espera outro parâmetro. Por exemplo, se eu tentar rodar também, ele vai me dar um erro, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou vir aqui e eu tenho que primeiro passar um select. Aqui, ó. Eu só consigo, de fato, atualizar um usuário que ele já existe, certo? Então, eu vou ter que pegar um usuário que já existe aqui. Então, eu venho aqui, @id, e o valor que o meu usuário, do ID do meu usuário, no caso. Eu vou pegar aqui 1. Se eu tentar rodar assim, ele vai falar que ele vai reclamar de outro parâmetro, que é o parâmetro nome, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e eu vou passar aqui, @nome, recebe, vazio. Eu vou passar @email, recebe, vazio. E a foto, eu vou falar que ela é nula, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Se eu passar isso aqui, ele vai sobrescrever os meus primeiros dados, onde ele vai deixar tudo em branco. Ou seja, o meu ID, eu estou usando ele apenas como um buscador. Por isso eu peguei e passei ele aqui. Então eu estou usando isso aqui para buscar os dados que eu vou setar aqui em cima. Então, se eu fizer isso aqui, se eu passar do ID 2 ao ID 6, dessa forma que está aqui, todos os meus campos aqui, eles vão ficar zerados. Porque justamente eu estou limpando. Agora eu quero voltar com as informações que eu estava antes. Então, o nome que estava era Alfred e o e-mail que estava era alfred@email.com. Uma vez que eu tenho essas informações, eu vou atualizar novamente o meu usuário de ID 1. Então, eu executo, ele vai me retornar o linhas afetadas, que é justamente esse select aqui que a API vai ler e interpretar que deu um status 200, ou seja, a procedura ela não quebrou, ela executou de uma forma correta, e ele vai atualizar os dados do usuário aqui para mim, tá? Perfeito.
essa data aqui, tá? Ela tá nula porque quando eu fiz a criação, eu ainda não estava passando o campo de data criação, tá? Que foi lá no nosso primeiro vídeo. Eu poderia pegar e dar um update nessa tabela aqui passando um getDate, mas essa não é a ideia, certo? Eu posso simplesmente remover esse usuário aqui depois. Se eu passasse aqui um data criação e tentasse rodar, provavelmente ela iria dar erro, tá? Porque eu não estou setando isso aqui. Provavelmente não, ela vai dar erro, porque eu não estou setando esse parâmetro aqui, tá? Eu não passei a data criação aqui e eu não passei a data criação aqui. Até porque a ideia da data criação é justamente de quando o usuário foi criado, não de quando o usuário ele foi atualizado, certo? Então, a data criação justamente é para ela ser única ali. E basicamente é isso. A nossa procedura de atualização de lista dos usuários está pronta. Ela é uma das mais simples, ela de fato só atualiza os dados. E como eu falei, esse row count aqui é para justamente contar se não tem mais de uma linha afetada. E isso só seria possível se caso um usuário tivesse o mesmo ID, tá? E a gente sabe que isso não é possível. Mesmo que eu tente fazer uma inserção nessa tabela ter usuários de uma forma manual, se eu tentar inserir o valor ID, ele vai fazer duas reclamações, né? Na verdade, uma, e ele impede que a outra reclamação seja aplicada, que é, ele vai falar que o valor dessa coluna ID, ele é identity, o que não aceita inserções manuais, e mesmo que aceitasse, ele iria reclamar que o ID, ele já existe, ou seja, ele ia dar erro de duplicação, duplicate key, né, o que ele fala. Ou seja, ele ia falar que a chave é duplicada. Então, isso elimina qualquer chance de eu possuir o mesmo ID para dois usuários diferentes. E isso impede que muitos erros aconteçam, certo? E agora a gente pode prosseguir para a última etapa do CRUD, que é a procedura de remoção de usuário, certo?